Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o George Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre CPAP, mas em crianças. Nossa, CPAP em criança, Gui? Sim. Difícil, hein? Então, hoje a gente trouxe uma convidada sensacional para falar desse tema, uma pessoa que tem muita experiência nessa abordagem CPAP em crianças, que é a doutora Jeane Andrade Xavier. Olha o currículo, hein? Fisioterapeuta com especialização em fisioterapia cardiorrespiratória pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fisioterapeuta do sono certificada pela Associação Brasileira do Sono, que agora é a Academia Brasileira do Sono, fundadora e sócia proprietária da Aterpo Copi, fisioterapeuta do ambulatório do sono infantil do Instituto da Criança da FEMUSP, Faculdade de Medicina da USP, e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Jeane, que honra nossa ter você aqui para falar desse tema tão importante que é CPAP em criança, né? Obrigado por ter aceitado. Nossa, a honra é minha, eu que agradeço. Imagina. E um tema que muita gente se pergunta, mas criança pode usar CPAP, né? Uma coisa que já chegaram a me perguntar. Eu falei, claro, muitas vezes a gente tem essa demanda, né? Então vai ser muito legal, esse papo vai ser enriquecedor, hein? A gente já teve aqui falando de CPAP no adulto, então a gente sentiu aí que precisávamos conversar disso, do CPAP na criança, né? Então, para a gente começar essa conversa, a gente sabe que problemas de sono, principalmente os problemas respiratórios do sono, não chegam só para os adultos. Criança também tem, né, Gui? Criança também ronca, criança tem apneia. Exato, e às vezes a gente pensa logo sempre na cirurgia da apneia e que realmente para muitas crianças é o tratamento que vai ser realizado e que vai ser muito efetivo, né? Mas a gente sabe que tem crianças que realmente vão precisar de outros tratamentos até além da cirurgia ou no lugar da cirurgia. Mas quando a gente fala de distúrbios respiratórios do sono, né, a gente fala de uma gama de situações, a apneia ela é o principal. E quais aí os sintomas, gente? Só para a gente chamar a atenção dos papais e das mamães, que os pais devem ficar atentos para pensar nessas crianças que tenham problemas respiratórios relacionados ao sono. Bom, quando falamos em criança, né, é um mundo que a gente tem que entender que é um mundinho totalmente diferente do mundo do adulto. E a criança, muitas vezes, ela não sabe contar para os pais que ela está dormindo mal, né? Ainda mais quando eu tenho uma criança muito pequena. E aí é necessário entender que às vezes, quando os pais chegam no consultório, a gente sempre faz aquela pergunta, mas você olha para o sono do seu filho? Como é o sono do seu filho? Né? Mas aí a gente tem que se perguntar também pelo outro lado. Será que os profissionais de saúde se preocupam com o sono da criança? Fica essa pergunta também. Por quê? Se a gente for olhar dentro dos distúrbios respiratórios do sono, o percentual de crianças, né? Se a gente for olhar a prevalência dentro do mundo infantil, é muito pequena, de 1 a 4% da população infantil. Isso em estudos. Mas, será que a gente não tem um subdiagnóstico? Aí é que está o problema, porque a maioria das crianças, grande parte delas, tem problemas relacionados ao sono. E é como você falou, George, muitas vezes as crianças, isso é resolvido com uma avaliação com o médico otorrinolaringologista que vai indicar a cirurgia, né, que é a adenotonsilectomia muitas vezes, que é o padrão ouro para tratamento dos distúrbios do sono respiratórios, né? No entanto, a gente tem que pensar que existem um percentual muito grande de crianças que têm comorbidades associadas. E aí, precisamos nos atentar aos sinais que a criança apresenta, como, por exemplo, será que essa criança é um respirador oral? Existem sinais na face da criança que você consegue perceber, como, por exemplo, uma criança que tem olheiras, uma criança que está brincando ali e está com a boquinha aberta o tempo inteiro, a retrognatia, o palato, né, o céu da boca, que geralmente ele é em ogiva, os dentinhos ficam mais para frente da criança. Então, a gente já vê toda uma alteração. Mas existem sinais também da criança dormindo, como o ronco. O ronco é o principal sinal. E temos também as alterações que vão acontecer durante o dia. Porque a criança, ela não mostra sonolência, exceto quando temos uma criança maior. Aí sim ela vai ser sonolenta e vai ter mais ou menos os mesmos sinais do adulto. Mas uma criança pequena, ela vai apresentar muitas vezes uma hiperatividade, um déficit de atenção, ela vai apresentar irritabilidade, vai ser uma criança que vai ter problemas de relacionamento na escola, com os coleguinhas. Então, essa criança, ela vai começar a apresentar esses pequenos sinais que muitas vezes os pais vão achar que é outro problema e não o sono.
Isso é um fator importante. A gente confunde, né? Às vezes são sinais muito Sim. inespecíficos, né? Ou Sim. gerais que fazem a gente deixar o sono para a última coisa, né? Aí às vezes vem aquela criança que o pai já vai lá no Google e põe e diz assim, nossa, TDAH. Isso É, mesmo. Meu filho tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não estou dizendo que não possa ser, mas Claro. a gente nem passa pelo sono, que é uma coisa muito mais frequente, né? Então isso viria em segundo lugar, né? E aí você falou dessa questão dos sinais, do respirador oral, né? E tudo. E a gente sabe, por exemplo, que a cirurgia ela tem um papel super importante, Com né? certeza. Então, lembrando que a principal causa de apneia do sono obstrutiva, né, é realmente o crescimento das amígdalas da adenoide. Então tem ali, eu brinco que tem as inimígdalas, né, porque são amígdalas tão grandes que não deixa a criança respirar e aquela adenoide atrás do nariz. Tirou aquilo ali, a gente abre ali uma via para a criança respirar. Entretanto, a gente sabe que uma criança que respira anos daquela forma, ela não sabe agora respirar de outro jeito, né? A vida toda respirando pela boca, restabelecer a função nasal é um desafio, né? E aí toda abordagem multidisciplinar é importante, até nesse pós-operatório, não é isso? Não, com certeza, porque aí você precisa ter a abordagem da fonoaudióloga, que vai auxiliar essa criança a voltar a respirar via nasal. Você tem também o odontopediatra, né? Que ele vai ali tratar a questão da dentição da criança, né? Do palato, que é em ogiva, muitas Ele tem uma vezes. expansão rápida de maxila, né? Isso mesmo. Então, assim, tem que ter uma abordagem multidisciplinar, né? Não só da fisioterapia. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, nessas crianças que começam a tratar com o equipamento pressórico, a gente, mesmo assim, nós vamos ter a abordagem de outros profissionais também, em conjunto, uma terapia combinada, que isso acontece muito na criança. Por quê? Porque ela precisa de outros profissionais também para levar ela a dormir melhor. Não só a terapia pressórica, mas um componente super importante também quando a gente fala de adaptação à terapia pressórica, além desses dois profissionais que eu citei, a gente tem também o trabalho do psicólogo, que é super importante, não só para a criança, mas também para a família da criança. Não, é totalmente... Isso faz total diferença. Totalmente multi. Só para complementar, lembrar que uma das principais causas, é a principal, na verdade, de uma apneia refratária à adenomidalectomia é a obesidade, né? Então a gente Perfeito. caracterizar que hoje em dia é uma coisa que a gente vê que está avançando muito, a questão da obesidade infantil. Então muitas vezes a gente precisa também desse braço da própria pediatra, do endocrinologista, para poder auxiliar na perda de peso do paciente. Muitas vezes aí entra em questão a parte respiratória. Ainda a criança tem apneia, precisa perder peso. É similar ao adulto, né? Ela dormindo mal, ela vai ter mais dificuldade de perder peso. Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão ali também de como tratar essa apneia, né? Enquanto Sim. ela começa essa progressão para mudança do estilo de vida da criança e da perda de peso também, né? Essa questão da obesidade que se levantou é essencial, Gui, porque a gente está falando de uma mudança de paradigma na população, porque hoje as crianças assim não têm oportunidade de um exercício físico como era antes, né? Porque criança brincava no quintal, brincava na rua com os amiguinhos, então hoje são mais ou menos atividades eletrônicas para utilizar, fica o dia inteiro sentado, e também o consumo de ultraprocessados, que é um alimento que às vezes é mais prático, mais barato, mas não necessariamente nutritivo, né? E aí a gente vai abordar a obesidade e dizer assim para essa criança, olha, vamos lá, vai ter que fazer esporte, aí vai lá na escola e vai fazer o futebol, esporte coletivo. Aí essa criança que ela tem um desempenho, às vezes, que não é satisfatório por causa da obesidade, vai sofrer estigma, né? Porque um esporte competitivo, muitas vezes, não vai trazer um benefício social para aquela criança, né? Então, a gente entende aí, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente refletir. E aí a gente, talvez alguém vai estar pela primeira vez ouvindo falar de CPAP, a gente teve aí um episódio para adulto voltando a falar sobre isso, Sim. mas assim, para as mamães e papais que às vezes assim nunca ouviram falar de CPAP e por algum motivo o médico indicou. O que seria esse CPAP, né? Essa sigla aí que às vezes pode até assustar, né? Assim, assusta porque muitas vezes os pais acham que o filho deles vai precisar dormir com um aparelho e aí tudo aquilo, né, num primeiro momento é assustador para os pais. Fala, poxa, meu filho vai morrer ou meu filho está morrendo e eu não percebi que ele estava morrendo, né? É muito isso. Mas temos que entender que
A terapia pressórica, ela é muito recente, né? A gente tem estudos ali da década de 80, que foi quando começou-se a usar a terapia pressórica, que antes era o uso da traqueostomia para tratar a apneia obstrutiva do sono, né? Nós sabemos. Mas, na criança, quando nós vamos conversar com os pais a respeito, é importante entender que precisa ser de uma forma lúdica, para que os pais entendam o que é a terapia pressórica, o que é o CPAP, né? Que é nada mais do que uma pressão positiva contínua na via aérea. Mas existem crianças que vão ter uma abordagem diferenciada, como a adequação ao uso do binível, né? Tudo vai depender da necessidade daquela criança. Então, é importante, literalmente, você pegar os pais numa consulta, numa sala, e desenhar o que é o distúrbio respiratório do sono, o que é a apneia. Então, pegar uma folha de sulfite e desenhar a criança acordada de uma forma, com a via aérea aberta durante o período ali que ela está acordada, e depois fazer um outro desenho mostrando como é o momento que ela dorme. O que acontece nessa região da via aérea que faz essa criança ter esses eventos respiratórios, que são as apneias. Então, literalmente, pegar uma folha de papel e desenhar, e posteriormente fazer esse mesmo desenho, adaptando ao uso da terapia pressórica, do CPAP, da máscara, para eles entenderem qual é a funcionalidade. Eu acho que só assim, para os pais realmente entenderem o que é e o benefício que vai trazer para o filho deles. Porque se você só explicar numa consulta breve, num bate-papo, mil coisas vão passar pela cabeça daqueles pais e eles não vão entender a funcionalidade. E isso atrapalha totalmente na adesão lá no final. Porque eles não vão entender o benefício, não sabem para que serve. A gente sabe que é um processo longo e complicado você conseguir adaptar uma criança, e se você não tiver a atividade ali com os pais estarem ali motivados a fazer acontecer, a coisa não vai dar certo. Não anda. E eu fiz meu TCC na residência, né? Foi uma revisão bibliográfica em crianças com síndrome de Down e apneia do sono, né? E aí a gente vê nessa população uma grande incidência, muito maior na população com síndrome de Down, de apneia do sono, né? E a necessidade, muitas vezes, da utilização do CPAP, né? Essa população, muitas vezes, por macroglossia, hipotonia, alterações esqueléticas e tudo mais. Quais são as populações que você vê no seu consultório que mais acabam precisando da utilização do CPAP? Porque muitas vezes tem um pessoal ouvindo a gente e fala assim, mas toda criança que tem apneia, será que vai precisar do CPAP? A gente sabe que existem crianças com características que vão precisar mais do que outras. Eu queria que você pontuasse no seu consultório, na tua vivência aí, uma amostra populacional de quais crianças realmente que você acha que vão precisar do CPAP no quadro de apneia do sono. Olha, geralmente, né, como nós iniciamos o nosso bate-papo, as crianças que são rígidas, elas vão fazer a cirurgia, a correção, vão voltar a respirar via nasal e não vão ter praticamente ali nada de apneia residual, né, que vai ter a necessidade de usar um equipamento pressórico. Mas a gente tem que pensar nessas crianças com comorbidades, que foi a que você citou. Então, crianças com síndrome de Down, né, são muitas, é uma prevalência muito alta, chegando a 80% das crianças com síndrome de Down que vão ter apneia obstrutiva do sono. E a gente sabe que tem todo o fator anatômico, a gente tem o fator neuromuscular, a hipotonia, que isso vai acontecer na criança com síndrome de Down. Mas, por outro lado, a gente também tem as crianças, por exemplo, com a questão da obesidade e a síndrome relacionada a ela, que é a síndrome de Prader-Willi, por exemplo. O Prader, ele vai usar a terapia pressórica. E muitas vezes, não só o CPAP, ele até pode começar com o CPAP, mas ele vai evoluir com o binível, porque ele também hipoventila, porque ele também vai ter obesidade futuramente. Então, além de todas as alterações que essa criança já tem, a questão cognitiva, a obesidade que vai acontecer, a gente ainda tem a hipotonia associada. Então, desde criança até adulto, ele vai precisar da terapia pressórica. E para quem é leigo e está ouvindo a gente aqui, explica um pouquinho a questão do binível. O que seria o binível em relação ao CPAP? O binível nada mais é como eu falei, o CPAP é uma pressão positiva contínua que vai ter a função de abrir a via aérea durante o sono. Então, vai empurrar todas as estruturas moles anteriormente para abrir a garganta. O binível já é uma terapia onde eu tenho uma pressão positiva quando a criança ela puxa o ar para dentro dos pulmões, que é o IPAP, né?
que é a pressão positiva na inspiração, e eu tenho também o EPAP, que é a pressão positiva quando essa criança solta o ar dos pulmões através do nariz, que é a via normal de respiração. Então, eu tenho esses 2 níveis pressóricos. Geralmente, ela é muito mais parecida com o fisiológico que nós respiramos. Então, uma pressão positiva entrando, uma pressão positiva ajudando a exalar, né? É muito mais fisiológico e muito mais adaptável. Mas nem todas as crianças vão ter indicação. As principais que vão ter são crianças que, além de ter a apneia, elas também têm a questão da hipoventilação ou têm apneias centrais associadas, porque grande parte dessas crianças, elas também têm alterações cerebrais que vão levar ao desenvolvimento de apneias centrais. Você entrou num ponto importante, que são as apneias centrais, né? Então, só para a gente falar para o público, a gente tem os tipos de apneia. A apneia obstrutiva é a mais comum, que é exatamente quando a via aérea ela se fecha, né, impedindo a respiração. Mas a gente tem umas apneias centrais que, simplificando, mas tem aí diversas formas de acontecer, seria como se o cérebro esquecesse de mandar o comando para a gente respirar, né? E a gente vê, por exemplo, ela acontecer principalmente em crianças que têm algum grau de paralisia cerebral, Sim. crianças também com doenças neuromusculares, ela pode acontecer, né? Então, às vezes a criança teve uma complicação durante o parto e tem alguma limitação no desenvolvimento, né? Então, pode ser necessário esse indivíduo utilizar o equipamento de pressão positiva. Pode ser até o CPAP ou, por vezes, o binível, como você tão bem explicou, né? E nesses indivíduos, nessas crianças aí com apneia central, o desafio é um pouquinho até maior, né? Não, com certeza, porque você vai ter essas crianças que têm a apneia central, e aí, grande parte são, como eu falei, são as crianças que têm síndrome de Down ou Prader-Willi e tem as crianças com paralisia cerebral ou alguma condição genética muito rara, porque isso acontece também. Então, você vai ter as duas coisas associadas, tanto a apneia obstrutiva quanto a central, e você tem que tratar ambas. Só que existe todo um contexto familiar associado, né? Então, muitas vezes, os pais, eles desconhecem. Na maioria das vezes, você tem uma população que é atingida por essas comorbidades, que não tem, que tem uma condição socioeconômica mais vulnerável. Então, dificilmente você vai ter uma família que vai estar engajada para tratar essa criança se ela sequer conhece a comorbidade que essa criança tem. E aí, você tem o outro fator, o socioeconômico. A gente sabe que o tratamento para a apneia por si só já é um tratamento que gera um custo para esse paciente. Agora, imagine então numa família que tem uma condição vulnerável e que tem a necessidade de equipamentos específicos e máscaras específicas para uma determinada criança, porque existe a questão da faixa etária. Então, eu não posso pegar um CPAP comum ou um binível comum que eu uso num paciente adulto e adaptar numa criança de, por exemplo, 2 anos de idade, 1 ano de idade. Eu não posso fazer isso porque tem a questão do peso. Então tem essa questão também que particulariza ainda mais o tratamento, né? Então a gente sabe aí, primeiro que a criança não dorme igual, não, dependendo da faixa etária, né? Esse sono ele vai mudando, e também o tipo de nível de pressão que eu vou ofertar para essa criança também vai ter que respeitar toda essa evolução, né? Esse desenvolvimento da criança. A gente adulto é uma forma até um pouco não tão simples, mas mais simples do que a criança de manejar. Agora, na criança é uma situação aí desafiadora, né? Sim, é muito desafiador por conta de todas essas questões. Primeiro, eu tenho que ter um equipamento correto para poder ventilar essa criança. E aí eu preciso ter uma máscara correta, mas eu tenho que lembrar que crianças com comorbidades, muitas vezes, ela também é uma respiradora oral. Só que no mercado não existem máscaras oronasais para criança. Somente máscaras nasais que vão para o nariz. Então, eu tenho que tentar readaptar isso, utilizando a terapia combinada com outros profissionais, para fazer essa criança novamente respirar via nasal. Então, por enquanto, eu vou ter uma criança respiradora oral, né? Por conta de todos os fatores, alterações craniofaciais que a gente sabe que levam à apneia, à presença da apneia na criança. Então, são todos esses pequenos fatores que levam a dificuldade maior.
E aí tem a questão também de aceitação dos pais de iniciar a terapia, porque é um processo longo, demorado e que necessita de várias etapas. Não é somente o paciente ir ao consultório, eu explicar o que é, entregar o equipamento e falar, olha, vai para casa e vai começar a usar. Não, é totalmente diferente, porque são por etapas de dessensibilização. Então, primeiro fator é o quanto essa criança vai começar a dessensibilizar com aquela interface, com a máscara. Então, é pegar o bichinho, por exemplo, o bichinho que a criança gosta de dormir, colocar no bichinho, para que a criança comece a se familiarizar com aquilo. Depois, os pais irem brincar com a criança, então coloca no rosto do pai, coloca no bichinho, coloca na criança. E vai aumentando esse tempo progressivamente para que essa criança comece a se acostumar com aquilo no rosto dela. Porque a gente tem que pensar que essas crianças atípicas, elas também têm uma sensibilidade muito grande na região da cabeça, na região do rosto, porque a maioria delas, ao nascer, ficaram internadas, precisaram de sonda nasointeral. Então, tocou ali naquela região, a criança já chora, ela já tem medo. Então, é todo um processo. Então, é começar muitas vezes a indicar, por exemplo, na cabecinha, um chapéuzinho, um bonezinho para essa criança começar a usar. Alguma coisa que você vai tocar no rosto da criança, no nariz, para dessensibilizar de forma gradual, até a gente conseguir encostar a máscara no nariz da criança. E a titulação geralmente faz domiciliar ou com exame? Domiciliar? Domiciliar. Tá. Com exame não. Porque imagina, sim, se uma polissonografia num adulto dentro de um laboratório já é super difícil, agora imagina você fazer uma polissonografia com titulação em uma criança numa única noite. Giane, só explica, pessoal, eu falei titulação, mas tem pessoas aqui que estão ouvindo que não estão familiarizadas, né? Então, só para desenhar um pouquinho, a gente tem que entender que o CPAP é um aparelho de pressão positiva, contínua, e que a pressão que vai tratar um paciente é diferente da pressão que vai tratar outro paciente. Então, a titulação nada mais é do que achar a pressão de tratamento do paciente, né? Então, como que funciona encontrar essa pressão ideal na criança? Como que faz a titulação desse aparelho? Vamos lá. Então, geralmente, né, não se faz a titulação logo na primeira noite que os pais saem com o equipamento do consultório ou da clínica, de qualquer lugar. Não, isso não. Por quê? É como eu falei, é um processo de dessensibilização gradual. Então, primeiro máscara, aí vai aceitando a máscara, depois você vai começar a ligar o aparelho, só que sem o fixador no rostinho da criança. Aí você vai aumentando esse tempo, colocando nela acordada, depois iniciando durante os cochilos e depois durante a noite. E aí existe um processo para você aumentar esse período noturno também. E aí, geralmente, o que eu faço particularmente é iniciar com as pressões mínimas do equipamento, para que ela comece a se adaptar àquele fluxo, dessensibilizar daquele fluxo, para que depois eu comece a titular de forma gradual. Então, ir aumentando, muitas vezes, de 0,2 em 0,2, meio, 1 centímetro, mas quando a criança ela já está aceitando, ela já está começando a dormir com o equipamento. E, às vezes, isso demora um tempo, em torno ali de 15 dias, 1 mês ou até mais. Então, isso já é uma diferença muito grande para o adulto, porque, na verdade, o primeiro objetivo é fazer a criança perder o medo, né? Então, mesmo. Antes de a gente pensar em efetividade, de controle e de determinar essa pressão, né, que é a menor pressão possível que vai controlar os eventos, é fazer essa criança se acostumar, né? Mas tem um passo anterior a esse que é tirar o medo dos pais, que eu imagino como que funciona, né? Porque, assim, a gente tem aí, tá trabalhando, às vezes, com crianças que têm diagnósticos de doenças importantes, pais que já passaram por muitas internações, muitos procedimentos. Então, assim, às vezes os pais chegam já desgastados com mais uma condição de saúde a enfrentar, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse acolhimento com os pais, né? Que se a gente não tiver os pais como parceiros, o tratamento não vai ser efetivo. E, segundo lugar, é esclarecer todas essas dúvidas, né? Como que você faz essa abordagem dos pais, das mães, nesse primeiro momento? Bom, geralmente eu inicio sempre, né, explicando muito bem para os pais como que vai funcionar. Então, é aquilo que eu falei para vocês inicialmente, é pegar o desenho, desenhar, mostrar como é a apneia, como que vai ser o tratamento e o que os pais devem fazer.
Geralmente, quando esses pais eles chegam, para mim, no caso no consultório, o que acontece? Eles já estão cansados, eles estão preocupados, achando que aquilo vai fazer muito mal para a criança. Mas você tem que explicar que não é do dia para a noite que aquilo apareceu, que a apneia do sono apareceu na criança. Já é algo que está acontecendo há um tempo. E que muitas vezes eles ficam tão ansiosos e já iniciar o tratamento com o equipamento ligado, que eles começam a burlar as etapas. E aí fica muito mais difícil o processo. Então, é explicar para eles que aquilo já estava acontecendo anteriormente e que existe um processo que vai ser demorado, mas que eles devem ter paciência para fazer com que realmente esse processo aconteça. Porque, do contrário, é muito mais difícil. Agora, imagina se eu pego uma criança, na primeira noite eu já quero colocar essa máscara na criança com o equipamento ligado. O que eu vou gerar na criança? Um bloqueio. Essa criança ela não vai conseguir usar. E o pior é que quando eu tenho crianças que são menores, ainda é mais fácil de eu adaptar, né? Porque os pais vão lá, colocam a criança, ela vai ficar, e tudo vai depender da questão cognitiva também dessa criança, né? O quanto essa criança é ativa, o quanto ela está dentro das fases do desenvolvimento neuropsicomotor dela. Então, tudo isso vai depender. Então, a facilidade da adaptação e desse processo vai depender também desse grau em questão do desenvolvimento neuropsicomotor e da questão cognitiva da criança. Mas em crianças maiores, isso se torna muito mais difícil, porque ela já é mais livre. Então, os pais colocam, ela arranca. E isso acaba gerando nos pais um certo cansaço, uma desmotivação do tratamento. Porque imagina, você é um pai ou uma mãe e você passa a noite inteira colocando e tirando a máscara da criança. Você não dorme. Então, eu trato a criança, mas no fundo eu deixo os pais privados de sono. Tem toda essa questão. E isso, a médio e longo prazo, acaba cansando, acaba desmotivando esses pais a darem continuidade ao tratamento, mesmo sabendo do benefício que terá para o filho deles. Então, é importante, por isso que é importante iniciar pelas etapas. Subindo cada degrauzinho dessa etapa, que é todo o processo de dessensibilização, no final isso vai acontecendo de forma muito mais fácil. Então, geralmente eu entrego uma folha descrita etapa por etapa para esses pais. Eu tenho um contato muito próximo. Então, por exemplo, eles têm o meu telefone particular, o meu WhatsApp, para sempre entrar em contato comigo, para me falar o que está acontecendo. Porque imagina, você tem um consultório e você atende várias crianças, vários pacientes. Não é todo dia que você vai conseguir ver a mesma criança, né? E esses pais também não vão conseguir vir ao consultório para serem atendidos todos os dias. Então, é importante ter esse contato próximo, essa adaptação personalizada, para que esses pais, eles consigam se sentir seguros com você como profissional. E eu acho que isso vale para qualquer profissional. Se você tem um profissional perto de você, tá ali, surgiu alguma dificuldade, alguma dúvida, algum problema, você pode entrar em contato, você tem essa brecha de entrar em contato com esse profissional para você falar o que está acontecendo e esse profissional rapidamente conseguir sanar suas dúvidas, orientar o que pode ser feito para solucionar os problemas. É diferente de quando você tem um distanciamento muito grande e isso propicia uma má adesão ao tratamento. Isso de todas as formas. É um desafio, né? Não sei quantos casos você já pegou, mas eu tive um caso que foi muito emblemático, Gui, de uma família que tinha 2 crianças com apneia grave com síndrome de Down. Então, eram 2 crianças que os pais precisavam fazer essa adaptação de CPAP. E, assim, eu acho que a grande questão é realmente partir desse princípio que, apesar de ser mais uma nova intervenção, mas é algo que impacta realmente. E entender que para os pacientes, para as crianças que estão dormindo mal, começa difícil, mas depois, quando essa criança adapta e ela começa a dormir bem, é uma consequência maravilhosa também para esses pais, que eles vão passar a dormir melhor também. Então, conscientizar que como você bem falou, são degraus, né? Nós estamos aí subindo passos e entender isso tudo. Então, você falou também que no Brasil a gente não contempla modelos de máscara oronasal
para crianças, né? Só a máscara de nariz. Lembrando que, assim, a máscara de nariz, ela é, sim, mais efetiva, ela tem uma série de questões, mas determinados grupos vão, assim, precisar dessa máscara oronasal, né? Então, falando de uma forma geral, a gente sabe até para os adultos é meio complexo esse momento da escolha da máscara, né? Sim. É difícil, assim, às vezes escolhe uma, no meio do caminho vai precisar trocar. Como que funciona para escolher essa máscara para as crianças? Eu imagino que ainda tenha mais condições para se verificar, né? Com certeza. O que nós temos que pensar? A idade da criança e o peso da criança. Isso é um fator fundamental para a escolha de máscara. Por quê? Eu tenho desde máscaras que vão para crianças de 3 quilos até máscara para crianças acima de 15 quilos. Então, eu tenho que olhar muito bem, avaliar essa criança. Então, é super importante avaliar a face dessa criança e ver se essa máscara vai se adaptar. Porque, além disso, eu tenho as alterações craniofaciais. Então, às vezes, eu tenho o nariz muito pequenininho, que uma máscara padrão de uma criança que tem um peso um pouco maior, ela não vai servir nessa criança e vai ficar vazando a noite inteira. Então, eu tenho que pensar na questão ocular dessa criança também. Então, eu tenho que, muitas vezes, conversar com os pais. Então, geralmente, o que eu faço, né? E o que eu acho que os profissionais também poderiam fazer. O primeiro contato não é a criança já ir no consultório ser atendida por você. O primeiro contato é os pais, eles contataram você como profissional? Você ligar para esses pais, entender o contexto da situação. Então, geralmente é isso que eu faço. Ligo, entendo, procuro saber peso da criança, idade da criança, se a criança tem alguma alteração na face. Geralmente, né? Eu converso muito por WhatsApp com esses pais antes da primeira consulta presencial. Então, eles muitas vezes me mandam até foto do rostinho da criança, para quando eles chegarem no consultório, eu já ter todo um aparato de material para poder atendê-los da maneira adequada, né? Então, eu faço toda uma avaliação antes por telefone, para depois fazer uma nova avaliação presencial. Porque aí sim eu vou conseguir saber qual que é a máscara mais adequada para aquela criança. E é importante também você, como profissional, ter pelo menos um modelo de máscara de cada idade para essa criança, porque às vezes uma não serve, aí você vai acabar tendo que indicar uma menorzinha para o rosto dessa criança. Então, tudo isso faz diferença. E assim, é uma engrenagem, né? Porque você, quando é profissional, que você está acabando de começar, você está começando na profissão, você não vai ter esse monte de aparatos. Então, por isso que é importante você ter, por exemplo, alguns lugares que vão te fornecer isso de forma mais rápida e mais fácil, para que quando esse paciente chegue no consultório e esses pais, você já tenha ali um preparo para poder atender essa criança. Porque imagine a dificuldade que não é. Não, total. A gente sempre é um pouquinho enviesado porque a gente está em São Paulo, né? Então a gente acha que todo lugar... Mas o tamanho desse Brasilzão, né? E a gente tem pessoas que precisam desse tratamento em todas as cidades, com certeza, do país, né? Então, eu acho que a capacitação de profissionais para atender essa população é um desafio grande aí. E eu acho que essa mensagem que você tá passando aqui é muito importante. A conscientização de entender, de montar realmente um ecossistema onde você consiga assistir essa criança, né? Não, isso é total razão que você está falando, porque, primeiro, a gente tem dificuldades de profissionais na área médica que atendem essa demanda de sono infantil. Uhum. A gente já parte aí dessa dificuldade inicial. Sim. E quando a gente fala da fisioterapia, a gente tem muitos profissionais que realmente não têm experiência ou às vezes não é o público que eles priorizaram para atendimento. E os que se disponibilizam, às vezes não têm os aparatos suficientes, porque realmente a gente trabalha em realidades, ou uma formação específica, uma experiência específica para isso. Então, olha o cenário aí, que se forma bastante preocupante, porque a gente tem essas demandas de norte a sul do Brasil. Como você falou, acho que é difícil uma cidade que não tenha um indivíduo, ou às vezes uma criança que tem apneia, ou uma doença neuromuscular que vai usar CPAP, né? Eu lembro de um caso muito interessante, né, que era uma criança que ela apresentava uma síndrome genética, que antigamente era chamada de síndrome de Ondini, né, mas atualmente hipoventilação alveolar central. E essa criança, desde quando ela nasceu, essa síndrome se caracteriza pela criança que respira super bem quando está acordada, mas quando dorme
cai a oxigenação em níveis absurdos e a criança internava por 1 milhão de complicações, infecções, tudo. E essa criança, ela chegou num nível tão drástico de saturação que ela morava numa cidade de menor porte, não teve acesso, né? Os profissionais fizeram tudo que estavam à mão, mas não tinha acesso a um diagnóstico mais preciso. Até que chegou ao Hospital das Clínicas e conseguiu fazer o diagnóstico genético e confirmou a síndrome e pôde ter essa abordagem. Mas essa criança precisou chegar para a traqueostomia, porque realmente foi a única forma de garantir a via aérea. E eu atendi essa criança que já tinha 12 anos e já estava passando por um processo de questões sociais envolvidas nisso, né? Que a criança já tinha um certo constrangimento da traqueostomia e havia outras possibilidades de tratamento, deixando bem claro, né? Então, chegou nesse momento que nós chamamos de decanular, tirar essa cânula, né, da traqueostomia e começar um aparelho de pressão positiva, no caso um binível, né? E mudou completamente a vida dessa criança. Tanto que 6 meses depois de bem adaptada, essa criança voltou, né? Que é um adolescente, era outra criança, sem sombra de dúvida, assim, de desenvolvimento social, de desenvolvimento físico mesmo, do quanto que essa criança, ela era uma criança mais feliz e estava lá usando o seu equipamento binível todas as noites de forma correta. Então é um trabalho que muda realmente a realidade das pessoas, né? E aí eu acho que uma dúvida que vem muito para os pais também é se tem algum impacto, né? Porque às vezes até o adulto, ele fica assim, nossa, mas eu vou usar esse equipamento, isso vai atrapalhar, trazer alguma consequência para o meu pulmão, isso vai trazer alguma questão para outras partes do meu corpo, né? Então fica aquela dúvida. E para a criança, assim, o CPAP a gente sabe aí que tem as questões positivas que você já vem reforçar, mas tem alguma questão que a gente tenha que atentar um pouco mais? Eu não vou dizer assim que é algo negativo, mas algo que merece uma atenção para a gente evitar uma evolução aí de algo que a gente não gostaria que acontecesse. Vamos lá, o que acontece, né? Quando a gente pensa na criança, ela já começa a tratar desde muito pequena, muitas vezes. E aí temos que pensar na questão que a criança, ela está em crescimento. A gente tem o crescimento dos ossos da face, então ela está em desenvolvimento. A partir do momento que eu começo a usar a terapia pressórica, aí eu tenho que pensar, poxa, mas eu tenho uma gama de máscaras para testar nessa criança? Não, eu não tenho. Então, eu tenho muito poucas opções. A partir do momento que essa criança está crescendo, desenvolvimento, ossos da face crescendo, eu corro um risco muito grande de ter hipoplasia do terço médio, que são as alterações que vão acontecer decorrentes dos pontos de pressão da máscara no rosto da criança. Então, se é uma criança que já tem alterações craniofaciais, ossos em desenvolvimento, em crescimento, e eu ainda tenho pontos de pressão sempre nos mesmos lugares, todas as noites, por períodos prolongados, eu tenho que pensar nessa questão. E aí é importante, eu como profissional, pensar o quê? Poxa, essa criança está crescendo, ela está ganhando peso, ela está se desenvolvendo, porque se uma criança dorme bem, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai começar a ter ali o crescimento dentro do marco dela em cada faixa etária. Só que eu tenho a questão das máscaras, que são muito poucas. E aí, eu como profissional, eu preciso sempre estar em acompanhamento constante com essa criança para fazer a troca de interface conforme a necessidade, mudando os pontos de pressão do rosto dela. Isso é um risco, que é muito grande e pode acontecer. Então esse acompanhamento ele precisa ser muito próximo. Muito próximo, muito próximo. Porque essa é uma condição que nos adultos tem um impacto menor, né? Sim. A gente não vai dizer que não tenha nenhum impacto, mas o impacto é muito, às vezes até a gente pode considerar insignificante, né? Mas para a criança realmente é algo que pode ter um impacto bem maior e precisa desse acompanhamento bem regular, né? Com certeza, porque, por exemplo, se eu pego um paciente adulto, eu tenho aquela questão de, o paciente se adaptou bem a uma determinada interface. Eu não preciso ficar trocando essa máscara sempre. Geralmente, as trocas de máscara dos pacientes são a cada 1 ano. Numa criança, eu não posso fazer isso, porque ela está crescendo. E quanto mais ela dorme, melhor, mais ela se desenvolve. Então, esse acompanhamento ele tem que ser muito mais próximo. Então, em questão de meses, eu já tenho que trocar por um novo modelo de máscara, que pegue pontos de pressão diferentes. Mas, além dessa questão da máscara, eu tenho que pensar na questão da aerofagia, que a criança pode ter por conta da pressão,
que é, na verdade, essa pressão, esse fluxo, ele acabar distendendo o abdômen da criança, e dependendo do grau cognitivo da criança, ela não sabe explicar o que ela está sentindo. Ela vai sentir dor, ela vai chorar, ela vai reclamar sempre ao acordar. Mas e aí? Se é uma criança que não fala e tem alterações importantes cognitivas, como que eu descubro isso? Então, sempre avaliar essa questão. O quanto essa criança está sendo respirador oral durante o sono, se ela está abrindo muito a boquinha, porque isso pode influenciar. Eu tenho a questão ocular, porque se é uma criança que não fala, não se comunica, como que eu vou saber se essa criança está tendo vazamento da máscara e isso está afetando a questão ocular da criança também? Então, por isso que é importante o profissional, ele sempre está muito próximo, porque são questões muitas vezes que no mundo adulto, isso é simples de resolver, mas no mundo da criança não é. O desafio é até identificar, né, a situação, né? Para os pais identificarem. Isso é muito mais complicado. Você tocou no assunto de crianças que às vezes têm questões, limitações na cognição, Sim. na comunicação, né? Sim. E aí esse acompanhamento precoce pode evitar condições futuras, né? E é importante a gente dizer isso porque a gente está falando aqui das dificuldades também do uso, né? Mas aí alguém diz, poxa, então tem tudo isso de risco, então acho melhor não usar, né? Mas aí vem essa balança aí que equilibra, lembrando que a criança que tem apneia do sono, por exemplo, apneia obstrutiva, o que acontece? A oxigenação do sangue cai enquanto ela dorme. Então tem um risco aí para problemas sérios de saúde, até desenvolvimento de questões cardiovasculares, e a criança que já tem uma condição de saúde vulnerável para alguma outra situação, ficar mais arriscado, né? Lembrando que essa criança aí tem até uma modificação de postura, de respirar errado, não é isso? Isso mesmo. Tem toda uma modificação. Então, a criança, é como você falou, o respirador oral, ele já tem uma postura diferente. Né? E se não tratado na infância, ele vai se tornar um adulto cheio de problemas, né? E inclusive condições cardiovasculares, pode começar a apresentar diabetes, porque a gente sabe que tudo isso vai acontecer, né, no decorrer a médio e longo prazo. Então não adianta eu pensar que é pequenininho, quando crescer isso se resolve. Não, na verdade isso piora. Esse é um erro. Vira uma bola é um de erro neve. grave, né? A gente achar que, não, deixa crescer que isso vai resolver, né? A gente vê isso na cirurgia de adenoide, muito, né, Gui? Muito. Porque o que acontece? Às vezes os pais têm uma criança de 2 anos, por exemplo, que tem uma hipertrofia importante da adenoide, ou da amígdala, ou de ambas, né? E indicar cirurgia, às vezes, traz uma insegurança, né? Eu sempre falo para os pais, primeiro, que a gente conversa muito sobre isso, e segundo, se eles estão inseguros, peçam uma outra opinião, né? Porque a gente sabe que a indicação, ela não vai mudar. Ela não vai mudar, né, Gui? Sim. Então, o que acontece com essa criança? Posterga, e aí vem todas umas alterações, né? O Gui estudou muito isso no seu mestrado, né? E viu todas as alterações faciais. A gente fala que a criança que tem apneia na infância, ela pode até passar um período sem, mas ela vai ser um adulto que vai ter apneia. Com por certeza. Todas as alterações esqueléticas, faciais que ocorrem devido a essa apneia na infância, né? Então, tem que tratar. É o que no podcast anterior com a Femadeira a gente falou bastante, né? Janela de oportunidade. Se tem indicação numa janela de oportunidade, a criança tem que ser operada, né? Mas é muito delicado você conseguir orientar os pais. E alguns pais, eles simplesmente fecham os olhos, né, para a situação e falam, uma hora vai passar isso daí. Mas é a nossa função bater o pé, muitas vezes ser até indelicado, falar, procura outro profissional, veja. Então, com outro profissional para ouvir a mesma coisa do que a gente está falando aqui, né? Porque quando tem uma indicação, é uma indicação e não tem muito o que fazer. Quando é cirurgia, é cirurgia. É a mesma coisa pro CPAP, né? Porque acontece, às vezes o pai chega com medo, a mãe chega com medo e diz, não quero usar, mas você sabe bem o que acontece. Então, o risco de não usar, né? O que isso pode trazer, né? Ou retardar esse tratamento, né? Olha, o risco, quando você tem uma criança muito pequena que tem a indicação, né? Eu não estou falando aqui de crianças rígidas, né? Que vão fazer a cirurgia, a primeira linha de escolha vão fazer a cirurgia com o otorrino e o problema vai ser resolvido. A gente está falando de crianças que têm problemas também, comorbidades associadas mais à apneia. E aí, qual que é o risco disso? É você ter uma criança que não vai conseguir. A gente já sabe que as crianças com comorbidade por si só, elas não conseguem atingir os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Como, por exemplo,
começar a ter controle de tronco e cervical no período correto, começar a sentar no período correto, engatinhar, andar. Então, tem todos os marcos que têm que ser atingidos em determinada idade da criança. E a criança que ela tem um distúrbio respiratório do sono, uma apneia obstrutiva do sono, ela falta oxigenação. Então, cada vez que ela dorme, né, a gente sabe que o tempo de sono da criança ele é muito mais longo, porque a criança está em pleno desenvolvimento de todas as funções, inclusive as cerebrais, e aí justamente no período que ela precisa se desenvolver mais, que é durante o sono, que é um tempo mais prolongado, nós temos um sono fragmentado, que é aquele sono, dorme e acorda, dorme e acorda. Eu tenho queda de oxigênio, o oxigênio não está chegando, e aí como que eu vou ter uma criança que vai conseguir atingir esses marcos? Então, a criança ela vai demorar muito para começar a andar, ela vai demorar para sentar primeiro, depois para andar, vai demorar para falar, vai demorar para começar a se relacionar com outras crianças. Então, vai ter muito esse comparativo, né? Nossa, mas por que o meu filho não fala com 4, 5 anos de idade? Isso a gente pega lá no ambulatório de sono. Criança com 4, 5 anos de idade ainda não consegue falar. Por que será? Por conta da apneia. A gente sabe que isso está acontecendo, né? A quantidade de oxigênio não está chegando no cérebro dessa criança. Ela vai conseguir se desenvolver como qualquer outra? Não vai. Ela vai conseguir andar? Não vai. Então, tem casos assim, é muito legal quando você pega uma criança desde o processo inicial até um tempo depois que você consegue enxergar a diferença na criança, é visível. Tem um exemplo de uma criança que eu atendi com 1 ano e meio. Ela não conseguia sentar, ela não conseguia brincar com brinquedinhos, ela não conseguia ficar de pé. E depois, assim, de um tempo, eu recebi um vídeo da mãe me mandando que a criança já ficava sentadinha sem nenhum apoio. Depois de meses usando o aparelho, ela já conseguia dar os pequenos passos, né? Claro, tudo com outros profissionais também, com a fono trabalhando, com a fisioterapia motora, que é super importante para essas crianças que têm comorbidades e que precisam. Mas, assim, é uma gratidão que você sente no seu coração que não tem igual, sabe? Não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague. Você vê a criança conseguir se desenvolver e a alegria nos olhos daqueles pais que enxergam aquilo como, nossa, meu filho agora está conseguindo atingir marcos que talvez ele não conseguiria se ele não tivesse tido a oportunidade de respirar bem dormindo. Acho que isso é tão importante que você está falando, porque a gente tem que olhar a saúde como um contexto amplo. E o sono, ele não pode ser esquecido ou negligenciado, né? Então, às vezes, a criança está tendo suporte terapêutico em diversas fases da vida, ou em diversos cenários aí da condição de saúde, mas às vezes tem uma doença relacionada à respiração durante o sono e não está tendo esse tratamento adequado. E, na verdade, isso pode potencializar todas as outras terapias, né? Então a gente vê isso claramente. Sim. E criança é algo que impressiona, porque as respostas são muito mais rápidas, às vezes, que os adultos, né? A gente enxerga, assim, uma evolução impressionante. Bom, e quando a gente fala aí dessa questão do CPAP, né? A gente vê algumas questões com os adultos que às vezes nos preocupam, né? Como, por exemplo, o adulto que compra o CPAP por conta própria, viu lá que é automático, vou ligar na tomada e vou usar, né? E aí a gente sabe por onde isso vai acontecer, que ele não vai se adaptar, porque ele precisa realmente de uma regulação disso. E a gente sabe também que tem aí as plataformas de monitoramento remoto, né? Que ajudam muito para a gente, aí o adulto, o profissional está seguindo esse paciente e vendo quanto que a terapia está sendo efetiva. Como que funciona isso para a criança? Você também lança a mão aí dessas terapias, dessas plataformas de monitoramento remoto, né? Só lembrando aqui para quem nunca viu um CPAP de perto, os equipamentos modernos têm aí uma conexão em nuvem que a gente consegue absorver muitos dados, né? E com isso a gente consegue ver a evolução dessa terapia, se está sendo efetiva, e fazer ajuste, né? Para a criança também funciona dessa forma? Olha, é como eu falo, a criança ela é um mundinho à parte. Por quê? Essas plataformas de monitoramento, elas vão funcionar em equipamentos padrão para tratamento da apneia. Então, geralmente, se você for olhar esses CPAPs padrão, eles têm um peso que é acima de 30 quilos.
Então, eu não posso colocar isso numa criança muito pequena, que tem 9, 10 quilos, um equipamento desse. Então, já é um equipamento que eu tenho que deixar de lado. E aí eu começo a procurar outros tipos de equipamentos. Existem equipamentos que ventilam a partir de 13 quilos, 15 quilos? Sim, existem. E existe esse monitoramento remoto. Mas e as crianças que são abaixo desse peso? Aí entram os ventiladores mecânicos. Eu não posso ventilar uma criança abaixo desse peso de 13 quilos sem um ventilador mecânico. Então, eu vou precisar de um ventilador mecânico, que hoje, basicamente, de uso domiciliar, existem 2 modelos aí disponíveis em mercado que você pode utilizar e que um deles tem ainda sistema de monitoramento, desde que se coloque um módulo de conectividade. Então, você tem que ter um módulo de conectividade à parte para você conseguir enxergar esses dados via sistema de monitoramento. Mas isso, a gente está falando de apenas 2 empresas. Uma que tem esse sistema de monitoramento e a outra que ainda não tem. Mas o restante eu não consigo monitorar. Então, por isso mesmo que eu tenho que ter esse acompanhamento muito mais próximo. Porque é um ventilador mecânico e se eu precisar fazer ajustes, por exemplo, o que geralmente a gente faz no paciente adulto o paciente teve alguma dificuldade, eu vou olhar o sistema de monitoramento, vou olhar o relatório detalhado e se houver a necessidade, eu faço aquele ajuste ali e o paciente já recebe na casa dele. Numa criança pequena com um ventilador mecânico e um módulo de conectividade, eu não consigo fazer isso, porque é um ventilador mecânico. Essa função, ela é travada, então, só quando os pais voltam ao consultório para fazer. Ou, se é algo muito necessário, fazer via chamada de vídeo, que às vezes acontece. E ensinar os pais a fazerem isso, mas desde que você esteja ali com os pacientes em linha, em contato. Quer dizer, né? Se a gente já não recomenda pro adulto fazer esse tipo de coisa, porque a gente recebe às vezes, tá? Você sabe disso, né, Jeane? Pressão então, de 4 a 20 aberta. Exato. Para criança, jamais, gente. Jamais comece qualquer terapia sem um acompanhamento do profissional, né? Qualquer terapia com equipamento de pressão positiva, né? E lembrando assim, a apneia não é uma doença de idoso, não é uma doença de adulto. É uma doença que pode vir do recém-nascido até quem tem 100 anos de vida. Então, como o professor Geraldo Lourenço sempre brinca, basta estar vivo que já tem chance de ter apneia, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais integral para a criança, que é desafiador mesmo. E aí vem um outro ponto que eu acho importante, é o seguinte, esse equipamento tem que ser usado todos os dias. E aí criança tem infecções respiratórias, né? Que também é uma condição que, assim, basta ter contato com outras crianças, faz parte do desenvolvimento, né? Então isso às vezes prejudica ou até dificulta mesmo o uso naquele período da infecção. Mas aí a gente está falando de crianças que às vezes já têm até uma comorbidade e aí um equipamento que eu uso todos os dias. Então que cuidados de higiene eu preciso ter para poder garantir que esse equipamento seja usado como um benefício para a saúde e não traga assim nenhuma questão negativa para a saúde? Vamos lá. Então, geralmente, o que deve ser orientado, né? Aquela máscara que fica em contato com o rostinho da criança, ela deve ser higienizada todos os dias, né? Com o quê? Eu posso usar qualquer tipo de produto? Não. Né? Produtos que tenham cheiro, produtos que podem causar alguma alergia na criança, porque a pele da criança é extremamente sensível e vai ficar ali em contato com ela durante várias horas noturnas e até diurnas, quando a criança é muito pequena que dorme durante o dia. Então, é pedir para lavar com água e detergente neutro. Até porque o uso da criança é um uso individual, é só ela que usa. Então, é importante higienizar aquilo todos os dias, que vai ficar em contato com o rosto. E aí temos que pensar também na questão dos umidificadores, porque existem equipamentos que têm umidificação, mas existem equipamentos também que não têm, né? Os que têm é orientar esses pais a usar água destilada, né? Que aí tem o período de recorrência de troca, ali no máximo a cada 3 dias, trocar aquela água destilada e colocar uma nova e higienizar aquela câmara de umidificação, mas também existem aqueles pais que usam uma água filtrada, né? E orientar a troca diária também.
daquela água, fazer a limpeza também com água e detergente, não passar álcool em nenhum produto, em nenhum outro produto abrasivo. E pensar também que dentro desses equipamentos existem o filtro de poeira fina, né? Então, olhar aquele filtro, orientar os pais a olhar aquele filtro uma vez por semana, para que, se eles moram num ambiente que é muito poluído, é claro que eu vou ter um filtro que vai sujar muito mais rápido e vai começar a dar queixas nasais dessa criança. Vai começar com coceira, vai começar com aumento de secreção, e aí isso pode acabar desencadeando algo muito pior, né? Como uma rinite, uma sinusite, uma infecção. Então, de via aérea superior. Então, é importante sempre manter essa orientação para os pais. Isso é super importante porque a gente já viu casos, né, Jeane, de pacientes que você abre lá o recipiente onde fica o filtro e não só lembrando que o filtro ele é de cor branca, tá? Ele é de cor branca. E ele sai preto como essa minha camisa, né? Então, como essa minha blusa. E fora que às vezes, assim, tem ali ácaros, tem ali... A gente já viu até insetos, né? Sim. Já aconteceu de ver insetos, cabelo, assim. Pelo de bicho. É inacreditável. Então, assim, é importante isso porque às vezes eles perguntam quanto tempo, né? Eu tenho que trocar. Gente, veja toda semana porque se você mora no lugar como São Paulo ou uma região de São Paulo, que tem um fluxo maior de carros, ou então seja perto de indústrias e coisas assim, vai ser necessário trocar numa frequência maior, né? Então não dá para a gente dizer. O que não dá é para esquecer dessa informação, porque por vezes essa criança vai ter risco aumentado para doenças respiratórias, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, outra coisa também é que a máscara, né, ela tem um tempo de uso, até por causa desse desenvolvimento da criança. E aí, cuidado para você não usar produtos, como você disse, que tem odor forte. Eu vou passar aqui um desinfetante, porque eu acho que desinfetante vai limpar bem e tem um cheiro forte. Sanitária. Água sanitária, né? A gente já viu casos de água sanitária, né? Porque isso também, vou desinfectar. Então, jamais, gente, é um produto neutro. E lembrando que esse material de contato, né, é um material que ele é mais sensível. Então, produtos corrosivos ou abrasivos, inclusive álcool, porque a gente automaticamente já pensa lá, vai ser algo que vai limpar, não é indicado, porque você reduz muito o tempo de uso dessa máscara, né? Com certeza, a vida útil da máscara, do equipamento, da traqueia, que é aquela mangueira longa. Então, tudo isso reduz o tempo. Com certeza. Fantástico. Jeane, que ensino aqui que você trouxe sobre a adaptação. Então, a gente já entendeu aí que é uma abordagem diferente dos adultos, né? E que a gente realmente precisa adaptar tudo aquilo que a gente aprendeu para os adultos, lembrando que criança não é um adulto pequeno, um mini adulto, não, né? É um mini adulto, eu sempre falo isso. Não é um mini adulto, a gente tem que enxergar as demandas específicas. Mas tem uns adultos que são crianças grandes. Não, mas inclusive certeza. Vão dar trabalho para usar o CPAP, né? Quando tem indicação, se comportam como umas crianças, né? E aí, então às vezes algum profissional da fisioterapia que está assistindo, ouvindo esse podcast, né? E que achou super interessante essa atuação, né? O que você orienta para esse profissional? Dizer assim, olha, e aí, queria começar a entender mais desse universo de tratar os distúrbios respiratórios do sono na infância. Como é esse caminho? Olha, eu vou falar que não é um caminho tão fácil, até porque você não tem, assim, quando nós falamos do mundo adulto, nós temos vários profissionais, né, e cursos disponíveis, algo disponível para que esse profissional ele possa buscar e se desenvolver. Quando a gente fala do mundo infantil, isso se torna muito menor. Parece que pelo fato de eu ter uma demanda muito grande de pacientes adultos, isso torna muito mais fácil a procura. Agora, no mundo infantil, a demanda, teoricamente, é uma demanda menor, mas a gente tem que pensar por conta do subdiagnóstico, muitas vezes. E aí, a procura, ela acaba sendo muito menor. Então, para aquele fisioterapeuta que já é profissional, já trabalha com pediatria, né, que tem muitos aí que são focados na questão pediátrica. Eu não digo um fisioterapeuta que trata adulto que quer ir para a pediatria, mas aquele que já trabalha com crianças, que já tem um manejo. Por que não ir buscar orientação, né, apoio, tentar entender mais sobre o sono, ler mais sobre o sono? Porque às vezes aquela criança que ele está atendendo ali
no hospital, num ambiente domiciliar, ela não está conseguindo atingir o objetivo proposto durante a terapia porque a criança não dorme. Então, será que, para mim, fisioterapeuta, não é importante saber se essa criança dorme bem? Eu acho que é o primeiro fator. É eu começar a buscar mais sobre sono, entender mais a importância dele e no que o sono de qualidade vai ajudar essa criança a atingir os objetivos propostos durante a minha terapia. Será que não é uma pergunta que os profissionais precisam virar a chave e começar a perguntar, a se fazer e a fazer para os pais? Porque muitas vezes eu pego um fisioterapeuta profissional que atende uma criança que quer ali fazer uma fisioterapia de qualidade, uma fisioterapia motora, por exemplo, para fazer aquela criança se desenvolver. Só que eu estou perguntando do outro lado se essa criança dorme. Então, eu acho que é importante e eu acredito que isso deveria começar dentro das universidades, dentro das faculdades. É começar a mostrar para aquele aluno que está se formando na fisioterapia qual é o papel do sono. Dentro de todas as especialidades. Eu não digo só dentro daqueles que querem seguir pela parte respiratória, por exemplo. Mas por que é importante eu ter uma criança, um paciente que dorme bem, quando eu vou tratar a questão ortopédica, quando eu vou tratar a questão cardiovascular, que a gente sabe que isso tem uma relação totalmente ali, né, entrelaçada entre a respiratória e a cardiovascular, mas eu tenho que pensar nas outras demandas, né? A neuro, por exemplo, a fisioterapia neuro. Como que eu vou conseguir fazer essa criança se desenvolver bem se essa criança não dorme bem? Então, eu acho que aí está o ponto principal para qualquer profissional. É dentro das faculdades e universidades. Começar a colocar o sono como um ponto importante para que esses alunos saiam com essa mente aberta para também saber perguntar como é o sono do paciente. Ou como é o sono, né, para os pais, como é o sono daquela criança. Eu acho que aí é que está o ponto. Fantástico, porque isso que a gente foi conversado hoje nesse episódio, às vezes até em eventos de sono a gente tem dificuldade nesse acesso a esse conhecimento para a criança. Sim, então, sim. olha, esse episódio aqui, ele vai fazer diferença na vida de muita gente. Com certeza. Jeane, a gente está chegando aí na parte final e a gente ficaria aqui conversando muito tempo, porque é um assunto que demanda muito, mas já de antemão eu queria agradecer muito toda a entrega desse conhecimento e mais do que tudo, sua experiência, e a gente vê seus olhos assim brilhando quando bonito, né, velho? você fala com muito carinho, Dá pra sabe? ver que ela ama o que faz. Não, Né? e o jeito, a voz suave para falar sobre isso, né, faz toda a diferença, assim, com certeza a gente sente que você promove esse acolhimento, esse abraço que muitas vezes essa família está precisando, então eu fico muito grato de você trazer tudo isso pra gente. O Gui tem sempre a nossa perguntinha surpresa, que a gente deixa no final, mas antes dele fazer, eu queria só que você deixasse seus contatos, né, porque tanto para cursos, você é uma pessoa que dá muita aula e sempre está formando outros profissionais, ou também pacientes que tenham indicação, assim, lembrando que você atende criança, mas atende também adulto, Sim, né? sim. Então, eu tenho muitos pacientes que eu tenho a honra de compartilhar aí com a Jeane, e ela faz um trabalho fantástico, onde essas pessoas te encontram e que queiram, assim, de alguma forma, a sua atuação. Olha, elas podem me encontrar nas redes sociais, né? No Instagram, por exemplo. Tem o Instagram do consultório, que é o aterpo.sono. E tem o Instagram meu como profissional, né? Que é o doutora Jeane Andrade Xavier. Jeane com J. Isso, Jeane com J Andrade Xavier. Então, podem me encontrar pelas redes sociais e lá a pessoa vai entrar na rede social e ela vai ter o meu telefone de contato, que ela pode entrar diretamente em contato comigo, por WhatsApp, por telefone. Então, existem essas redes, né, que podem ser usadas por e-mail também, que lá também consta o meu e-mail. Então, é mais por redes sociais mesmo e por telefone. Que eu acho que é o que todo mundo usa de forma mais prática, né? Sim, com certeza. Vamos para a pergunta surpresa, Gui? Tambores. Então, qual mensagem você tem para passar pro pessoal que está em casa, ouvindo, assistindo, que ele não pode dormir sem essa? Olha, quando nós falamos que não pode dormir sem essa, é sem pensar no quanto é importante um sono de qualidade para o desenvolvimento do seu filho. Então, se eu tenho um filho, né, eu tenho que olhar ali para o meu filho, ele está dormindo bem? Ele está se desenvolvendo bem?
será que essa criança, que esse filho que eu tenho ali, que está ali deitadinho, dormindo, tão inocente, será que eu não preciso começar a olhar outras coisas, além dos momentos em que ele faz birra, em que ele chora, em que ele é hiperativo? Será que para todos esses comportamentos dessa criança não tem um motivo? Será que eu não tenho que olhar o sono? Será que o sono realmente não é importante? Porque nós adultos, nós temos muitas vezes, né, até um tempo atrás, existia esse conceito de que dormir muito é preguiçoso, né? Ou dormir muito é para os fracos, né? Os fortes dormem pouco, trabalhe enquanto os outros dormem. Sempre essas frases, né? Mas será que realmente vale a pena eu pensar dessa forma? Será que não vale a pena eu pensar no quanto é importante eu dormir bem, eu ter um ambiente bom de qualidade e eu me preocupar com o quanto o meu filho está dormindo bem? Porque às vezes as pessoas se esquecem disso. E o ambiente domiciliar de casa, ele faz toda a diferença. Se eu tenho hábitos ruins dos pais, eu também vou ter filhos com hábitos ruins. E aí o sono não vai ser de qualidade para ninguém. Fica essa reflexão importante, porque às vezes se o adulto que não dorme bem já sente impactos muito importantes, imagina a criança, né? Jeane, parabéns, só aplausos para você, foi sensacional, viu? Foi uma honra contar com você aqui e esse espaço fica aberto, né? E você que segue a gente aí no Durma Com Essa, seja no YouTube ou no Spotify, já segue a gente dando clique, segue a gente nessas redes, compartilha também esse episódio com quem você acha que merece ouvir e a gente aguarda você no próximo episódio com mais um tema importante que você não pode dormir sem essa, né, Gui? E dê like. Dê like, dê like. Até mais, pessoal.